Olá pessoal, e vou falar então do grande filme O Superman de 1978, 45 anos, Richard Donner, Christopher Reeve, Margot Kidder. Olha, essa edição aqui do Superman tudo, 45 anos, o homem que podia voar, né? O primeiro grande filme de herói mesmo assim, se a gente for pegar da história do cinema, um marco cinematográfico, efeitos espetaculares para a época, uma grande realmente nostalgia, um filme que marcou realmente o meu coração, marcou a história do cinema. Superman 1978 do Richard Donner, 45 anos desse grande filme, dessa obra-prima de herói. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras e comemoramos 45 anos do grande filme do Superman de 78, filme que muda o cinema, não apenas na questão de super-herói, abrindo as portas para novos filmes de super-herói começarem a surgir até chegar no grande panorama atual, décadas depois, sendo que já existia filmes de super-herói no cinema, só que muitas vezes através dos cine-seriados, especialmente lá dos anos 30 e 40, com uma produção de longa-metragem e aqui e ali. O que acontece? Até os anos 70, filmes de ficção científica como um todo eram mal vistos, principalmente no meio mais artístico assim, e recebiam um baixíssimo orçamento. E o que acontece? Com Superman, 2001 Odisseia no Espaço, e Star Wars e Planeta dos Macacos, essa visão começa a ser mudada, abrindo espaço para a grande onda de fantasia e ficção científica que culminaria no grande apogeu dos anos 80. Então, gente, vamos comemorar! Olá, Rubens Vela aqui, fui convidado pelo André do Caçadores de Cinema para falar um pouco sobre Superman de 78. Bom, Richard Donner, ele traz um personagem bastante fiel aos quadrinhos. Christopher Reeve encarna de forma magistral, trazendo toda a essência do personagem, com sua capa tremulando ao vento, com o símbolo da esperança. O slogan do filme era "O homem pode voar", e acredite, para os efeitos da época foi absolutamente perfeito. É um filme que vale a pena e está na memória dos amantes do cinema e dos filmes de heróis até hoje. Clássico absoluto, imperdível. Falar do filme Superman de 77, até para mim que sou um cara tímido, não é uma coisa muito difícil. Acho esse filme muito importante, muito legal. E acho que como obra cinematográfica ele é muito emblemático, assim, muito divisor de águas, né, do que se estabelece depois no filme de super-herói para todos os tempos, assim, né, a partir dele, né. Hoje que a gente vive uma época de heróis um pouco saturados, assim, eu acho que ele, na época que era uma novidade, foi uma novidade, né, quando foi lançado, e seguiu uma novidade durante os anos 80 até os anos 90, até surgiu o Batman, né, do Tim Burton em 89, era o Superman que reinava como um filme absoluto de super-herói, né. E acho que ele ainda merece o primeiro lugar, assim como o maior filme de super-herói de todos os tempos, na verdade, porque ele constrói de uma maneira muito cinematográfica, muito legal, com muito respeito, assim, com muita elegância, né, a chegada desse herói no cinema, né, nessa nova mídia, assim. Ele já tinha passado por seriados, já tinha passado por quadrinhos, né, mas eu acho que no cinema, uma super produção como foi, ele chega muito bem. Assim, poderia ter dado tudo errado, mas eu acho que é um filme que deu muito certo, né, com muitos elementos, assim, tem muitos fatores, né, e das trocas de diretor, enfim, que super acerta com o Richard Donner, surpreendentemente um cara que vem de filmes até de baixos orçamentos e um filme de terror, né, que era a Profecia. Então a visão dos produtores em enxergar a competência do Richard Donner ali me surpreende, eu não sei se eu enxergaria, e acho a direção dele exemplar, assim, né. Para mim, como realizador hoje, eu acho que é sempre eu tenho uma gaveta, né, na cabeça que tem as coisas do Richard Donner lá, e Superman tem muitos frames guardados para me auxiliar quando eu estou realizando alguma coisa que eu acho que eu possa usar, né. Então é inspirador, para mim foi muito inspirador quando eu decidi fazer o que eu faço, né. Assistir Superman foi um dos filmes que
que me potencializou para isso, assim, dizer, porra, quero fazer isso, né, cara, isso é muito legal. Já que eu não posso voar como Superman, eu posso fazer um filme como Superman, né? Não, claro que eu não fiz nenhum filme como Superman, talvez não vá fazer, mas esse start que começa em alguém lá atrás que é impulsionado pela magia do cinema, né? Eu acho que o Superman, Guerra nas Estrelas, outros filmes desse calibre despertaram muitos diretores que existem hoje, né? E acho que ele é um filme, cara, muito incrível por muitas coisas, mas eu acho que as três coisas, assim, é a direção do Richard Donner, é a interpretação do Christopher Reeve, que ele abraça o personagem, ele incorpora o personagem. Ele realmente é o Clark Kent, ele é realmente Superman, tanto que ele é até hoje. Não se desvinculou, é muito difícil tu comparar com outros caras, ele ainda ganha, né? E a trilha sonora do John Williams, que faz tudo voar, tudo funcionar, tudo ser tão legal, né? Ser tão incrível. Até um plano, uma câmera parada com a trilha do John Williams fica sensacional, fica incrível. Tem ação ali acontecendo em algum lugar, né? Na trilha que te passa a emoção, dentro de ti alguma coisa acontece, né? Então, cara, eu acho que é um puta filme ainda. Eu acho que é um filme de super-herói feito por adultos muito competentes, assim, que eu acho que hoje em dia eu não sei se a gente tem esses profissionais tão entendendo aquele produto, né, como a competência daquilo ali. Não, e ao mesmo tempo eu acho que ele tem uma certa leveza de que é do descompromisso, assim, ele tem um pouco isso, entendeu? Nas tiradas cômicas, ele tem um pouco de comicidade, ele tem na aventura um pouco de humor, que é, claro, estabeleceu-se hoje no cinema de super-herói muito isso, né? Se usa muito humor e tal, mas eu acho que as doses ali estavam mais acertadas no Superman de 77. Em todos os gêneros que o filme abraça, né? De ação, de aventura e até de um pouco de humor, assim. Que depois os outros filmes, o 2 e o 3, já descambam bem mais, né? Mas é isso, eu poderia ficar falando a noite toda de Superman, se a gente tivesse com uma cerveja, certamente renderia muito mais. Superman, de 1978. Eu tenho uma lembrança muito boa, porque eu assisti em cinema na época. Produção, na época as pessoas achavam que não ia se dar bem pelo custo. A participação do Marlon Brando até a última hora foi valores excepcionais, pagos por um pequeno participação que ele teve, né? Um elenco fantástico, Gene Hackman, o fabuloso Christopher Reeve, aventura pura, e até hoje, passado todo esse tempo, o pessoal ainda lembra, mesmo com os efeitos especiais de hoje, a nostalgia do Superman imbatível é o primeiro, de 78. Charada é direto aqui da Charada pro canal grande, canal do meu amigo André, Caçadores de Cinema aqui na Charada. E é pra falar de quem mesmo? Super-Homem 78? Puxa vida, olha só. Em 78, eu tinha 22 anos, vamos lá. Eu assisti esse filme no Belas Artes. Não, que Belas Artes não. Eu assisti esse filme no Metrópole, que ficava ali na Galeria Metrópole, Cine Metrópole, onde eu assisti também o Exorcista. Era o meu cinema favorito, ele e o Ipiranga, na Avenida Ipiranga. E, puxa vida, Super-Homem. A gente tinha a ideia do Super-Homem, aquele Super-Homem antigo. E fala, poxa, vai sair um novo filme, Super-Homem e tal, com uns efeitos especiais incríveis para a época, incríveis. E aí, vamos lá para assistir esse filme em 1978. E fila enorme, isso eu me recordo muito bem, da fila, da expectativa, as pessoas saindo e falando maravilha, nossa, você viu aquela cena e tal. E entramos e tivemos aquilo que hoje está muito em falta, que é a experiência do cinema. Abrir aquela cortininha, aquele cheiro do cinema e ver lá o homem voando mesmo. Você fala, pô, porque a gente estava acostumado a ver aquelas cenas de homem voando que você não enganava ninguém. E ali você viu cenas já futurísticas, né, para a época. E é isso. E agora está fazendo 45 anos, eu acho, né, André? 45 anos desse filme, agora praticamente, agora em 2023. Então, puxa vida, ele deve ter envelhecido, né? Vou revê-lo, porque o cinema tem isso, a idade, né? Mas não vamos esquecer que esse filme foi um marco no cinema de ficção, de super-heróis. É isso aí, Super-Homem 78.
Olá, eu sou o Yatá do canal Yatalog e também escrevo nos sites Jumpstation e Teoria Geek. E, bom, meu 1 minuto de Superman, vamos lá, 78. Porque o filme Superman de 1978 é um clássico dos filmes de super-heróis, né? Dirigido por Richard Donner, estrelado por Christopher Reeve, que foi um filme que capturou a essência do que era o icônico herói da DC Comics. Né, o Reeve, por exemplo, trouxe aí uma interpretação poderosa e carismática do Superman, conquistando corações dos fãs do mundo inteiro. Né, o filme chegou a impressionar bastante com seus efeitos especiais, que foram inovadores naquela época, né, hoje nem tanto, mas naquela época eram incríveis. Né, e uma trilha sonora épica de John Williams. Foi o começo de uma franquia adorada que nos deu um verdadeiro símbolo de esperança. Então, galera, aqui é o Ricardo Corsetti comentando os 45 anos de Superman do Richard Donner, filme de 1978, a primeira adaptação, né, desse herói clássico para o cinema. Um filme, enfim, pelo que eu me recordo, bastante brincalhão. Eu acho que filme feito numa época em que os filmes de super-herói não estavam tão preocupados em soarem sérios, militantes como hoje ocorrem, né? E, enfim, é um dos meus filmes, com certeza um dos meus filmes preferidos, né, no que se refere ao cinema de super-herói. Até por ser do Richard Donner, também um diretor muito querido aí também, que passou por todos os gêneros cinematográficos praticamente. E, aliás, é um filme que eu preciso rever, né? Que eu preciso rever, mas com certeza clássico absoluto da história do cinema. E aí, caçadores de cinema, André, Paulo, tudo bem? Eu sou Ivo, evangelista do canal Megafone Música e Cinema, e o que eu vou falar sobre Superman, o filme do diretor Richard Donner, né, de 1978. Bom, o que eu posso falar desse filme? Primeiro que Superman foi o primeiro super-herói que eu adorei, né? Superman é o meu super-herói preferido porque ele é aquela coisa de uma memória afetiva de quando eu era criança, né? Eu era criança nos anos 70, eu sou dos anos 70. Superman, assim, sempre foi um ícone dos filmes, dos quadrinhos, né? Dos super-heróis. E este filme, eu acho que o diretor acertou em tudo. Desde a escolha do Christopher Reeve como Superman, que foi uma escolha muito acertada, ele praticamente se transformou no Superman definitivo, né? O filme tem humor, o filme tem romance, o filme é leve, tem ação, os efeitos especiais funcionam muito bem. Deixar ali em 1978, fazer um filme do Superman voando e o efeito especial ser convincente, e é convincente, olha, isso é um grande mérito, né? Fala pessoal, aqui é Janderson Rodrigues e o que eu posso falar do Superman de Richard Donner? Eu acho que é o precursor maior de efeitos visuais, como fazer um homem, fazer a gente acreditar que um homem pode voar em pleno 78, cara. É uma coisa assim que eu me lembro quando eu assisti esse filme que eu fiquei, caramba, Superman existe, entendeu? Mas depois a gente vai ficando adulto e vai perdendo a graça. Mas, meu, é fantástico. O Richard Donner, pra mim, é um dos maiores diretores. Por causa dirigir vários gêneros também. É um ótimo contador de história. Eu considero ele não um cineasta, mas sim um contador de histórias. Eu tenho a quadrilogia em Blu-ray, edição de colecionador do Superman. E é um filme que marcou, né? Marcou a história. É isso aí. Olá pessoal, aqui é o Givaldo do Giva Comenta Entretenimento. E o que falar dessa grande obra lançada em 1978, dirigida pelo Richard Donner e estrelada pelo ator que fez plateias no mundo inteiro acreditarem que o homem realmente podia voar. Claro que eu estou falando de Christopher Reeve e seu icônico Superman, o filme. Uma obra-prima baseada nos quadrinhos homônimos, filme maravilhoso, passadas décadas aí continua sendo um marco na história do cinema em relação às adaptações de quadrinhos para telona. Christopher Reeve entregou a interpretação, a personificação definitiva do Homem de Aço, assim como Clark Kent. Filme
simplesmente espetacular, coestrelado pelo igualmente incrível Gene Hackman, fazendo um Lex Luthor impagável, ao mesmo tempo ameaçador. Margot Kidder fazendo uma Lois Lane frágil e ao mesmo tempo muito decidida. Marlon Brando numa participação mais do que especial. E como não lembrar também da icônica trilha sonora do mestre John Williams, um dos temas mais incríveis já compostos por esse compositor magnífico. Enfim, Superman o filme tá aí eternizado como uma das maiores obras do cinema, não apenas do cinema blockbuster, não apenas do cinema em relação a adaptações de quadrinhos para live action, mas no cinema como um todo. Entretenimento puro, diversão mais do que garantida, um clássico absoluto. Fala galera do Caçadores de Cinema, Ed Persona falando. Pra quem não me conhece, eu sou do canal Pop Verso. Falar do Superman, cara, pra mim tá vivendo a infância novamente, mano. Porque é um filme que eu guardo, né, um carinho gigantesco. É um filme que marcou a minha infância. É um filme que me traz muitas boas lembranças. Primeira vez que eu vejo, né, um super-herói sair das HQs e se materializar como um ser humano e já ficar estabelecido, porque para mim Christopher Reeves é o Superman definitivo, né? Difícil tirar essa imagem dele e do Superman, praticamente são a mesma pessoa. É incrível isso. E é um filme que, apesar de ter envelhecido, alguns aspectos terem envelhecido mal, né, como alguns efeitos terem ficado datados, ainda assim é um filme que tem muita qualidade, tem muito sentimento envolvido e para mim é um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Valeu, galera. Olá pessoal do Caçadores de Cinema, é uma honra poder estar aqui participando, né? Receber o convite para falar de Superman de 1978. Esse filme está completando 45 anos de seu lançamento, mais especificamente no dia 25 de dezembro de 1978. E esse filme me remete completamente à minha infância, né? As brincadeiras de rua, ou então dentro de casa com um coleguinha, e aí todo mundo abandona para assistir o Superman na TV, ou então você escuta aquela música emblemática, aquela música que representa bem a figura do Superman, composta pelo John Williams, e você meio que é transportado para aquele universo, né? Já nos créditos iniciais, aquela constelação do elenco, Marlon Brando, Gene Hackman, Margot Kidder, Christopher Reeve, Glenn Ford, tem Ned Beatty e tantos outros, além do roteiro inicial ser escrito pelo Mário Puzo, ninguém menos que o escritor de O Poderoso Chefão, e também a direção do Richard Donner, né, que já tinha dirigido A Profecia e viria a dirigir Máquina Mortífera, Os Goonies e tantos outros filmes clássicos dos anos 80, né. E tem também, logo no início, antes dos créditos, uma homenagem ao diretor de fotografia, o Jeffrey Unsworth, acho que é assim que se pronuncia. Ele filmou o Superman 1, o Superman 2, e logo em seguida ele veio a falecer. E ele foi o diretor de fotografia de tantos outros clássicos, né? Superman é interessante porque ele surgiu numa época em que os Estados Unidos estavam vivendo vários escândalos relacionados à política, o escândalo Watergate, você tem a Guerra do Vietnã, né? E aí chega a figura do Superman, né? Que o uniforme ele remete ao vermelho e ao azul da bandeira norte-americana, né? E logo no início já aparece um quadrinho, né, dizendo que a Grande Depressão afetou a metrópole, né? Então é interessante esse fato, né? E o Superman, em relação aos outros super-heróis, ele tem um alter ego que, na verdade, o alter ego do Superman é o Clark Kent, diferente do Bruce Wayne, que é o Batman, é o Homem-Aranha, que é o Peter Parker. Superman é como se fosse uma inversão, né? Que ele veio de outro planeta, né? Então, essa dualidade dentro do filme, ao meu ver, ele é bem trabalhada, né? Tem uma cena com um espelho, onde ele leva a personagem da Lois Lane para voar,
E eles retornam ao apartamento dela, e aí ele volta para o apartamento como Clark Kent, e aparece um espelho onde tanto o personagem do Clark Kent, do Christopher Reeve quanto a Margot Kidder estão diante de um espelho, mostrando justamente essa dualidade, né? Da vontade de querer apresentar a sua identidade, né, verdadeira, mas tendo esse dilema, esse conflito dentro dele, né? E é interessante também o cristal verde dado pelo pai do Superman, né? Que ao mesmo tempo essa cor verde no filme ela representa um pouco essa dualidade, ao meu ver, que o cristal verde ele é uma ligação que ele tem com o pai dele, né? E muito forte, e também a cor da Kryptonita, né? Que foi descoberta ali pelo vilão interpretado pelo Gene Hackman, né? O Lux Lethal, que também deixa o Superman vulnerável, frágil, sem as suas forças, né? Então, assim, é um ótimo entretenimento, um filme que rendeu muito dinheiro para Warner Bros. E que vale a pena assisti-lo. Foi bom ter revisto esse filme, Superman. Um filme que abriu as portas para esse bando de filmes de super-herói, né? E o Christopher Reeve, os atores estão ótimos, né? E ele se tornou a figura icônica do Superman. É isso. Um grande abraço. É Superman, o filme, completando 45 anos. Né? O que eu tenho que falar sobre essa produção de super-herói visionária ali no final da década de 70, que está completando 45 anos. Né? O Christopher Reeve, né, ou seja, parece que nasceu para ser o próprio Superman. Tanto que eu acho que até hoje, né, embora outros atores vieram e conseguiram defender bem seus papéis, mas eu acho que o Reeve fez ali o seu alter ego mesmo, propriamente dito. O seu alter ego não era o Clark Kent, o alter ego do Superman era o Christopher Reeve. Né? E eu acho uma aventura fantástica. Embora eu tenha assistido o primeiro e o segundo, né? E fui assistir o primeiro depois, mas eu acho que o resultado foi fantástico, né? Ou seja, o Richard Donner escolheu um elenco ali espetacular, Gene Hackman, Marlon Brando, né? E eu acho que é uma das grandes aventuras ali do final da década de 70, abrindo as portas assim, para os filmes de super-herói. Pena que demorou muito assim, para que os estúdios conseguiam ver essa potencialidade dos heróis. Né? Mas eu acho que Superman, o filme, é imbatível. Os caçadores de cinema, eu sou o mais pop. Desejo a todos um Feliz Natal!